Olá, querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo aqui mais uma vez para nós continuarmos a nossa caminhada do nosso retiro quaresmal. Estamos na quinta-feira da nossa segunda semana do tempo da Quaresma. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, ficava sentado no chão junto à porta do rico. Convido você nesse momento a preparar-se, dispor-se para o encontro com o Senhor, procurando um lugar adequado, onde você está, na sua realidade, um lugar em que você ficará no silêncio, numa oportunidade de que ninguém vai te interromper, ninguém vai te atrapalhar nesse momento de oração. Prepare bem esse local com uma vela, uma Bíblia, uma imagem, uma planta, aquilo que te ajuda nesse momento para rezar. Se é possível na sua casa, construa aí um espaço, um pequeno oratório em que você possa aí ser um momento propício para a sua própria oração, para você entrar em oração diante do Senhor. Prepare a sua tenda de oração. Esse lugar do encontro, esse lugar da intimidade com o Senhor. Vai ajudar muito, portanto, se você tem na sua casa, claro que nem todos têm espaço para isso, mas se você tem espaço, construa na sua casa um pequeno lugar, um oratório, em que você possa ali fazer as suas orações, realizar esse momento de encontro com o Senhor. Preste atenção na posição do seu corpo, onde você está, se é sentado, se é ajoelhado. A posição corporal, ela ajuda bastante e procura se pacificar. A pacificação externa e interna. A externa é livrar-se das distrações. Televisão ligada, rádio, distrações com o próprio celular, procure se desvencilhar dessas distrações, mas também essa pacificação interior, procurando nesse momento desacelerar os pensamentos, desvencilhar-se um pouco das preocupações, das tantas coisas que temos por fazer. Dedique esse tempo de oração, dedique esse tempo para o encontro seu com o Senhor. Você merece. E assim, então, nós podemos tomar 2 a 3 respirações profundas. Se você quiser, você pode fechar os seus olhos ou simplesmente mantê-los fixos em algum ponto do lugar onde você se encontra. E ali você toma consciência nesse momento da sua respiração. Esse movimento do corpo de encher os pulmões de ar e depois de soltar esse ar lentamente, enchendo esses pulmões de ar, inspirando, tentando reter um pouco esse ar nos pulmões e depois liberando esse ar lentamente, enchendo-se, portanto, ao inspirar, dessa presença do Senhor, desse momento de graça, de tranquilidade, de paz, e expirando, esvaziando-se das preocupações, esvaziando-se dos problemas, esvaziando-se das dificuldades, para que Deus possa de fato nos preencher com a sua graça. E assim, de um modo bastante consciente, é que eu quero me colocar na presença do Senhor. Vou traçar sobre meu corpo o sinal da minha salvação, sem fazê-lo mecanicamente, mas com consciência de que estou na presença do mistério do Deus que me ama e que se revelou a mim nas pessoas santíssimas, é que eu traço sobre mim o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Colocando-me na presença do Senhor,
quero fazer o oferecimento de toda a minha vida. Por isso quero oferecer ao Senhor nesse momento os meus pensamentos, ofereço ao Senhor as minhas palavras, minhas obras, minhas ações, todo o meu ser, tudo eu quero oferecer nesse momento ao Senhor. Principalmente quero oferecer ao Senhor os meus pensamentos, os meus sentimentos e os meus desejos, pedindo ao Divino Espírito que possa ordenar todos eles para o louvor e a glória de Deus Pai. Trago também para esse momento de oração as minhas preocupações e as minhas dificuldades. Tudo que nesse momento faz parte da minha caminhada cristã, trago nesse momento de oração, para que a presença do Santo Espírito possa, de fato, transformar, transfigurar todas essas realidades, até mesmo aquelas que se apresentam como obstáculos nesse momento da minha caminhada. Pode ser que seja um obstáculo levar adiante a caminhada quaresmal, pode ser que tenha sido um obstáculo levar adiante as penitências, os propósitos que fizemos lá no início da Santa Quaresma. Às vezes nós vamos esmorecendo, vamos desanimando, vamos deixando para trás, vamos cedendo lugar à preguiça e a tantas outras realidades. Vamos pedir ao Senhor então que revigore em nós o desejo de segui-lo, de não abandonar pelo meio do caminho a Quaresma, mas de seguir em frente. Por isso, coloque também aqui nesse momento de oração os obstáculos para que Deus possa te dar forças e possa transformar a tudo isso. E nós fazemos o pedido da graça. Qual a graça que eu quero pedir nesse momento de oração? Lembrando que a graça que nós estamos pedindo para a semana inteira é essa. Suplico a graça de que eu possa conhecer-me mais a fundo, tomar consciência de tudo o que me atrofia e limita a minha vida e, com a ajuda de Deus, remover todos os obstáculos que impedem uma vida mais fraterna. Muito bem, dito isso, meu irmão, minha irmã, nós vamos tomar o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje está em Lucas, no capítulo 16 de Lucas, versículos de 19 a 31. Capítulo 16 de Lucas, versículos de 19 até o 31. E a palavra de Deus vai nos dizer assim: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e dava festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, ficava sentado no chão junto à porta do rico. Queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. Mas, em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos o levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que durante a vida recebeste teus bens e Lázaro, por sua vez, seus males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós,
nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda então Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, que ele os avise, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for até eles, certamente vão se converter. Abraão, porém, lhe disse: Se não escutam a Moisés, nem aos profetas, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, eles não acreditarão. Você pode pausar este vídeo e ler esse texto pelo menos mais 1, 2 ou 3 vezes, prestando atenção na cena, prestando atenção no lugar aonde está o Senhor, nos olhares, no cenário, nas palavras, para que você possa se apropriar mais desse texto e ele com certeza venha a lançar mais luzes para esse momento de oração. Uma vez que escutamos a palavra, vamos meditar sobre alguns pontos para que essa palavra seja saboreada, mastigada por nós e assim ela de fato possa fecundar o solo da nossa vida, do nosso coração. Durante a Quaresma, meus irmãos e irmãs, a Igreja nos faz um apelo muito forte, muito constante para a nossa conversão. A conversão aqui significa justamente orientar a cabeça e o coração para as margens, ativar a nossa compaixão, desenvolver a nossa sensibilidade solidária e assumir de um modo mais sério as lutas em defesa da vida, a luta pela dignidade humana e principalmente um coração que seja sensível a todas as realidades de exclusão, a todas as pessoas que estão excluídas ao longo do processo da sociedade. O Evangelho desse dia, essa palavra que nós acolhemos hoje, nos traz uma parábola, que é uma parábola escandalosa e ao mesmo tempo provocativa. A parábola do rico Epulão e do pobre Lázaro nos inquieta e nos provoca incômodo, pois nos situa de novo diante das exigências do amor, que não é o amor meramente de palavras, mas o amor que tem que ser traduzido na concretude da vida. Um amor que tem que ser traduzido concretamente no serviço ao nosso irmão, no serviço ao nosso próximo, principalmente aquele que está mais vulnerável, principalmente aquele que está mais frágil. Na primeira parte da parábola que nós escutamos, a ideia que prevalece é a de que tudo que fazemos tem uma repercussão na vida do nosso irmão, na vida do nosso próximo. A situação de Lázaro, ela é consequência do mau proceder daqueles que se apodrecem em cima das suas próprias riquezas. Os pobres, eles não existem simplesmente porque existem, porque sim, mas por uma deficiente partilha dos bens e também da insensibilidade
diante de quem é vítima de uma estrutura social que cada vez mais é economicamente uma estrutura perversa. A cena que nós contemplamos no Evangelho de hoje, ela se revela ainda mais dramática quando aqui se considera que o pobre chama-se Lázaro. Eu não sei se a gente já teve a oportunidade de pesquisar ou descobrir o que significa esse nome Lázaro. Lázaro significa Deus ajuda. Você sabia? Não se trata de uma pessoa anônima. Ela tem um rosto, ela tem um nome e, como um tal, como toda pessoa humana, ela é um dom, é uma riqueza inestimável, um ser querido, amado por Deus, recordado por Deus apesar da sua condição concreta de ser um descarte humano. Embora essa pessoa, na sociedade, ela seja alguém descartado totalmente, ele era totalmente descartado pela opulência do rico, para Deus ele tem um nome, para Deus ele tem um rosto, para Deus ele é um filho amado e querido. A parábola que nós estamos meditando, portanto, ela põe em evidência, sem piedade, as contradições em que vive o rico. Este pobre personagem, ao contrário de Lázaro, ele não tem nome. Prestar atenção que o pobre tem nome, Lázaro, mas o rico, ele não tem nome, simplesmente é chamado de rico. É simplesmente qualificado apenas como rico. A sua opulência, ela se manifesta de diversos modos nessa parábola. A parábola faz questão de dizer que esse rico se vestia com roupas muito finas, que ele tinha um luxo exacerbado, exagerado. E assim a riqueza desse homem, ela é ofensiva, inclusive porque exibia todos os dias banquetes esplêndidos, né? Ou seja, é um modo que a parábola encontra, um recurso, a gente chama isso de um recurso literário, né? Quando a gente usa de uma expressão que é exagerada, justamente porque quer se chamar a atenção para aquele ponto da história. Porque hoje em dia, por mais que uma pessoa seja muito rica, nem os ricos do nosso tempo, eles dão conta de fazer festas esplêndidas todos os dias. Na verdade, ninguém aguentaria viver de festa todos os dias, né? Então, é um ponto que se chama de exagero da parábola, justamente para chamar a nossa atenção para algo que está acontecendo aqui. Portanto, por um lado, essa extrema opulência da riqueza do rico e, de um outro lado, a extrema pobreza de Lázaro. Lendo a parábola com atenção e cuidado, sentimentos que podem provocar no nosso coração, sentimos por dentro a verdade que ela revela. Ou seja, quem faz da riqueza o seu Deus acaba correndo o risco de transformar as suas relações humanas num verdadeiro inferno. Essa palavra que nós acolhemos, meus irmãos e irmãs, ela nos fala mais do presente do que do mais além. Fala de tudo o que podemos mudar desde agora para termos um futuro melhor. Um verdadeiro banquete onde a única riqueza seja o amor que nós partilhamos no aqui e no agora da nossa vida. Essa parábola, ela traz para nós uma denúncia muito grande. Esse abismo, que é um abismo vergonhoso entre
os próprios seres humanos, entre nós, alimentado. O que alimenta esse fosso, esse abismo? A nossa indiferença diante do outro que passa penúria. Esse abismo que depois o rico vai identificar entre ele e Lázaro é o abismo que pode existir hoje na nossa vida. A distância que temos das pessoas mais pobres, mais vulneráveis, e que pode ser que a gente simplesmente finja que não está vendo, finja que o problema não é meu e a gente passa adiante. Há uma frase célebre de Martin Luther King que diz assim: quando refletimos sobre o nosso século XXI, o mais grave não parece ser as ações dos maus, mas o escandaloso silêncio dos bons. Veja que frase fantástica. O que parece que chama mais atenção não é a maldade dos maus, sendo redundante, mas o silêncio dos bons. Esse Deus, com D minúsculo, da riqueza, ele pode tornar o nosso coração um coração insensível, um coração de pedra, um coração duro. Era o coração daquele homem rico, um coração que se esvaziou da sensibilidade e da humanidade, um coração que ficou sem entranhas. Lembra que nós falávamos nessa semana sobre esse Deus misericórdia e refletimos que a palavra misericórdia significa um amor que vem das entranhas. Então esse homem da parábola, esse rico, ele ficou sem essa sensibilidade, sem esse amor misericordioso que vem justamente do mais profundo de nós, que vem das nossas entranhas, o amor entranhado, o amor cheio de compaixão, pois ao seu redor já não existia outras pessoas a não ser o seu próprio ego, fechado e isolado. Então nós podemos viver uma vida quando nós entendemos que a nossa vida é sempre cuidar do nosso, sempre essa sede pelos bens materiais, pela ganância das riquezas, pelo luxo. Nós podemos, pouco a pouco, isso acontece muitas vezes sem a gente perceber, nós vamos nos fechando em nós mesmos, nos fechando no nosso próprio ego, e assim nos tornamos pessoas frias, calculistas, insensíveis, fechadas em nós mesmos. A parábola realça essa distância, esse abismo espacial que separa Lázaro, o pobre, do rico. Um grande abismo, a parábola faz questão de tratar assim. E um abismo que lá atrás poderia ter sido superado simplesmente se o rico abrisse a porta para Lázaro, que a parábola faz questão de colocar que Lázaro estava ali na soleira da porta do rico, mas o rico não abria a porta. Trazendo isso para a nossa vida, meus irmãos, quem são os Lázaros da nossa vida hoje? Quem são as pessoas que, como Lázaro, estão à porta da nossa vida, estão à porta do nosso caminhar, estão à porta da nossa existência, mas que nós, de repente, ainda assumimos essa postura de manter as portas da casa do nosso coração fechadas. Nós podemos ter as portas fechadas para a necessidade do outro, fechadas para as dificuldades do outro e continuarmos presos ao nosso próprio ego, ao nosso próprio umbigo. Os pobres, como Lázaro, estão sempre à porta da nossa existência, ou seja, estão sempre diante, bem debaixo aqui dos nossos olhos. Mas depende de nós
querermos abrir ou não a porta, ou seja, queremos aceitar que eles existem e que nós podemos ajudá-los ou não. Muitas vezes as portas, a porta aqui ela é um simbolismo, as portas elas nos protegem do encontro com aquilo que é diferente. Essas portas fechadas na nossa vida, elas podem significar muitas vezes os nossos medos. Eu tenho medo daquele que pensa diferente de mim. Eu tenho medo daquele que age diferente de mim. Eu tenho medo da realidade do outro que é muito diferente da minha. E por isso, diante desse medo, pode ser que eu decida que é melhor para mim que as portas continuem fechadas. E assim nós vamos nos blindando da presença do outro. Nós vamos nos blindando da individualidade do outro. E parecem até ser itens indispensáveis para a nossa sobrevivência. Batemos a porta do carro, se vem alguém pedindo alguma coisa, eu levanto até o vidro, ponho isso filme, porque quanto menos eu tiver que me deparar com aquela realidade, melhor. Fecho as portas da casa, ergo grades, muros altos, ponho câmeras, campainhas, a gente vai fazendo um processo de se isolar das individualidades do outro. Assim, o indivíduo se torna um prisioneiro da sua visão de mundo e fará de sua casa uma couraça que o protege, uma bolha, uma redoma de vida, uma fortaleza mesmo. A riqueza pode ser um grande portão que nos impede de ver o que há de mais belo na vida do outro. A púrpura e o linho presentes lá naquele rico podem ser um impedimento para ver as pessoas que hoje estão desnudadas na própria rua. Quanta gente na rua que caminha vestida de trapos, porque aquela pessoa às vezes se transformou num trapo humano. Os banquetes que o rico promovia todos os dias, eles podem obscurecer a capacidade de ver aqueles que estão de estômago vazio, atirados à entrada do portão de casa, enquanto em alguns lugares se esbanja o alimento, Quantas vezes a gente vê as pessoas nos próprios restaurantes, em tantas outras vezes na nossa própria casa, como que nós jogamos comida fora e a gente não para pensar que pode ser que ao nosso lado tantos estejam com o estômago vazio. Diante dessa palavra, que ela possa me iluminar nesse momento de oração. Coloco-me diante da presença de Deus, iluminado por essa palavra, pedindo a Ele que possa iluminar a minha vida nessa caminhada da Quaresma. Tocar o meu coração e perceber que coração é esse que tenho. É um coração sensível às dores do outro, ou pode ser que o meu coração tenha se transformado num coração de pedra, em que a exclusão, a miséria, a pobreza, a realidade de penúria do outro, ela já não me diz mais nada, já não toca mais o meu coração. Até que ponto as missas que eu participo, os terços que eu rezo, os jejuns que eu tenho praticado, as abstinências que decidi fazer, as orações do meu dia a dia, até que ponto toda a minha vida espiritual ela tem amolecido o meu coração
para a sensibilidade da pobreza, da penúria do meu próximo, ou até que ponto tudo isso não tem me ajudado a amolecer esse meu coração de pedra. Diante desse mundo marcado por tanta pobreza, por tanta miséria, por tanta exclusão, quais são os sentimentos que estão presentes nesse momento no meu coração? O meu coração é um coração indiferente, frio, ou é um coração misericordioso, compassivo? O meu coração é um coração insensível? Ou será que o meu coração é um coração solidário? Recordo nesse momento, trazendo de novo para o meu coração todas as experiências presentes no mundo de voluntariado. Tanta gente que se voluntaria, ou seja, que participa das pastorais sociais. Aqui na paróquia nós temos os missionários da luz que vão às ruas, os vicentinos, a pastoral da criança, da saúde. Todas as pastorais sociais, de um modo específico, elas estão muito sensíveis a essas realidades de pobreza, de vulnerabilidade e de exclusão. Será que eu sou voluntário nessas atividades da minha própria igreja, da minha comunidade? Onde anda a minha vida de caridade? Sou voluntário na minha comunidade? Ou participo de alguma ONG, participo de algum projeto social, de alguma coisa que me ajuda nesse sentido? Converse com o Senhor sobre qual o impacto que essa palavra dele provoca hoje na minha vida, nesse caminho de conversão, de preparação para a Páscoa. Faça o seu exame de oração, perguntando-se quais são os sentimentos que estão mais fortes nesse momento, na minha mente e no meu coração. Quais são os pensamentos que estão mais presentes agora? Quais os desejos que o Santo Espírito coloca no meu coração nesse momento de oração, de encontro com o Senhor? Não se esqueça de registrar no seu caderno espiritual esses sentimentos, esses pensamentos, esses desejos que estão mais presentes nesse momento no seu coração. Termino esse momento de oração agradecendo ao Senhor pela graça de estar diante da sua presença, pelas luzes que Ele envia para a minha existência, e renovo o meu desejo de continuar seguindo os seus passos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Invoquemos a bênção do Senhor, que ela venha sobre todos nós, principalmente na nossa caminhada da Santa Quaresma, nos dando ânimo e generosidade. Que Deus abençoe a você, a sua casa, a sua família e principalmente a sua caminhada quaresmal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Concluímos aqui mais um encontro do nosso retiro quaresmal,
Peço a você, se ainda não se inscreveu nesse meu canal, que você possa lá se inscrever para participar da nossa comunidade, ter sempre acesso aos nossos vídeos e que você possa deixar lá um pequeno comentário, se você gostou do nosso vídeo e se você tem alguma sugestão para nós continuarmos aqui como conteúdo para o nosso canal, tá bom? Que Deus abençoe e muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Fique com Deus.